Caríssimos irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Divino Mestre alcance cada coração, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, fortalecendo a fé de cada um. Desde 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 2015, cujo objetivo primordial é conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Para tanto, o mês de setembro é todo dedicado a esta temática, tendo sido denominado Setembro Amarelo. A palavra suicídio ainda é carregada de forte simbolismo, considerada pesada, se assim podemos falar, e cheia de preconceitos. Ninguém gosta de dizer que um familiar ou parente suicidou-se. Por séculos perdurou a ideia de que os suicidas estariam todos irremediavelmente condenados ao fogo do inferno. A preocupação do homem na terra, especialmente dos cristãos, deve ser a da valorização da vida, contribuindo de maneira eficaz à prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no mundo. E isso é muito mais do que a presente pandemia do coronavírus. Nosso amorável Mestre Jesus afirmou certa vez: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Tal qual lemos no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Mas afinal, o que é vida? O que é viver? No dicionário da língua portuguesa, vida é propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Por outro lado, o mesmo dicionário diz-nos que viver é ter vida, estar com vida. E do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, vida é muito mais que existência. Essa, sim, que vai do berço ao túmulo. Bem sabemos que, criado como ser imortal, o espírito vai no périplo das experiências carnais, evoluindo graças ao livre-arbítrio e às boas escolhas. Em realidade, somos seres do plano espiritual, nossa verdadeira morada, para onde regressamos sempre que se encerra o ciclo carnal e onde damos prosseguimento à saga evolutiva. O compositor e cantor espírita Carlinhos Conceição diz com muita propriedade na música Viver é a melhor opção. Diz Carlinhos: ninguém veio ao mundo passear. Não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. E a gente percebe então que logo na primeira estrofe da canção, o compositor já diz tudo.
Estamos aqui na Terra para aprender e evoluir, todos sem nenhuma exceção. E devemos, de uma certa forma, afastar-nos dessa ideia e dessa concepção de que viemos aqui na Terra para sofrer, para pagar. Não, nós viemos aqui para evoluir. E se encarnamos aqui ou ali, nesta ou naquela família, nessa ou noutra cidade, é preciso lembrar que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Essa é a principal razão da reencarnação. Mas você poderia perguntar-me, por que muitas pessoas desistem da vida, desistem de existir? E eu lhe responderei que muitas são as causas. Os especialistas que tratam deste assunto apontam como causas mais frequentes o materialismo severo, a solidão, a depressão, as enfermidades incuráveis, a violência, os maus tratos, os abusos de todo tipo, a pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência e o abandono familiar, as perdas afetivas, o alcoolismo, a drogatização, os distúrbios mentais, a desesperança e a obsessão dos espíritos. À exceção da obsessão dos espíritos, as demais causas são visíveis, tangíveis, razão pela qual podem sofrer um processo de intervenção preventiva. Mas, para tanto, é preciso estar atento. Na família, no trabalho, com os amigos, para perceber os sinais e sintomas que podem caracterizar qualquer uma destas causas acima apresentadas. Existem dois mecanismos que explicam a deserção biológica, explicam o suicídio. Existem as deserções naturais, espontâneas, que são aquelas causadas pelas doenças. E existem aquelas que são provocadas. E aí, dois grupos entre estas. O primeiro, provocadas pelo acidente da razão. E o segundo grupo, aquelas realizadas de forma voluntária. Mas eu chamo a atenção que, embora ambas sejam realizadas pelas próprias mãos de quem perpetra o ato, os agentes desencadeadores são diferentes. Entre aqueles que se suicidam pelo acidente da razão, estão aqueles que partem como vítimas de terrível obsessão, perseguidos que são implacavelmente por espíritos trevosos, que urdem, que planejam e conseguem planos de vingança por demais cruéis, e que foram denominados de acidente da razão pelo espírito Gabriel, através do médium, confrade espírita e amigo Newton Stuck. No segundo grupo, daqueles que provocam o fim da existência de forma voluntária,
estão todos aqueles que partem voluntariamente por não aceitarem as provações terrenas e entendem que, cessando a vida, cessa a provação. E isto é um ledo engano, é um terrível equívoco. Lembremos-nos de Camilo Botelho, personagem central da obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, que, não suportando a cegueira que o atingiu, suicidou-se. Porque Camilo era uma pessoa extremamente vaidosa. O pensador Émile Durkheim, que nasceu na França em 1858 e lá viveu até a sua morte em 1917, em sua obra denominada O Suicídio, teoriza que a causa do suicídio quase sempre é de raiz social. O que isto significa dizer, segundo Durkheim, que o ser individual é abatido pelo ser social. O indivíduo não suporta as pressões do meio social e termina por acabar com a própria vida. Durkheim diz que, absorvido pelos valores como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não ser um perdedor, de ser o melhor, de não falhar, o indivíduo acaba se afastando de si mesmo e de sua natureza. Humanamente falando, é fato que o suicídio é um ato exclusivamente humano e está presente em todas as culturas. E os nexos causais são numerosos e complexos. Mas se o ponto central de nossa reflexão é a valorização da vida, daí o título, Eu vim para que todos tenham vida, dito pelo nosso amado Mestre Jesus, reflitamos sobre ele. Inicialmente perguntando a nós mesmos por que viver é a melhor opção. Pensemos inicialmente nas chamadas ferramentas essenciais para viver, e que eu considero que sejam 3 muito importantes: um sentido para a vida, a força de vontade e a fé. Isso mesmo, sentido para a vida, força de vontade e fé. Para essa ferramenta que eu denominei o sentido da vida, examinemos então as contribuições de Viktor Frankl, o grande Viktor Frankl, que nasceu no dia 26 de março de 1905 em Viena, na Áustria, e desencarnou em 2 de setembro de 1997, aos 92 anos de idade. Frankl foi médico, psicólogo, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Além de um renomado filósofo da humanidade contemporânea, tendo feito diversas contribuições à psicologia, à psiquiatria e à neurologia. Frankl conviveu regularmente com Sigmund Freud e Alfred Adler, e esta convivência lhe rendeu grandes aprendizados. Mas o grande aprendizado de Viktor Frankl aconteceu quando ele, por 3 longos anos, foi mantido prisioneiro em 4 diferentes campos de concentração espalhados por toda a Alemanha.
Sua pele foi tatuada com o número 119.104 para sua identificação. Na época de sua prisão, sua esposa estava grávida. Seu pai, sua mãe e seu irmão foram todos mortos brutalmente e sem nenhuma misericórdia pelo bárbaro regime nazista. Aprisionado pelos nazistas como um animal em um abatedouro, Frankl pôde aprender o suficiente no campo de concentração sobre como alguém é capaz de encontrar significado e luz quando só há morte e escuridão em perspectiva. Certa vez ele disse: mesmo nas situações mais absurdas, dolorosas e desumanas, a vida tem um significado em potencial e, portanto, até o sofrimento tem sentido. E nós não podemos esquecer que em nosso Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. As dolorosas experiências de Frankl permitiram então que ele criasse a logoterapia, uma abordagem que integra a terceira escola vienense de psicologia e que basicamente está estruturada em 3 alicerces ideológicos: a liberdade do desejo, o desejo por sentido e o significado da vida. Então, este tripé, a liberdade do desejo, o desejo por sentido e o significado da vida, compõem o alicerce da logoterapia criada por Frankl. Na abordagem da logoterapia, o desejo de encontrar um propósito de vida é a força motriz do ser humano. É aquilo que o move e o faz acreditar que vale a pena viver. Não se trata, portanto, de um sentido geral de existência, mas o sentido pessoal de cada indivíduo, que por escolha pode criar e encontrar a si próprio. Noutra oportunidade, asseverou Frankl: quem conhece um sentido para a sua vida encontra, na consciência desse fato, mais do que em qualquer outra fonte, ajuda para a superação das dificuldades externas e dos desconfortos internos. Objetivamente, ele está dizendo que todo aquele que conhece o sentido da sua vida, a partir disso tem muito mais oportunidades de superar os seus problemas. E ele continua dizendo: disto se infere a importância que tem, sob o aspecto terapêutico, a ajuda a ser prestada ao homem no afã de encontrar o sentido de sua existência e nele acordar no sentido. Enfim, o desejo dormente do sentido, ou seja, que dormita na alma. A segunda ferramenta que eu indico é a da força de vontade. A da força de vontade. Algo extremamente importante e significativo na vida de cada um de nós. E aí eu fui até a obra Fonte Viva
de Emmanuel e Chico Xavier. E lá no capítulo 136, melhor dizendo, denominado Viver Calmamente, eu encontrei uma sentença extremamente importante para a gente utilizar na reflexão da força de vontade. Emmanuel diz: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Ora, e como é que eu vou combater a preguiça? Como é que eu vou combater a estagnação? Somente a força de vontade pode tirar a pessoa da inércia a que se refere o benfeitor Emmanuel. A vontade nos é bem esclarecida pelo mesmo Emmanuel, lá no capítulo 2, intitulado Vontade, da obra Pensamento e Vida, quando ele diz: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Então, como é que ele define mente humana? Como um espelho vivo da consciência lúcida. Então, comparemos a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. E aí ele vai apontar estas seções. Diz Emmanuel: aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, tudo que eu desejo eu só posso conseguir através do trabalho. O outro departamento é o da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Inteligência é algo que nós desenvolvemos. O outro departamento é da imaginação. Departamento esse que amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade. E é um departamento extremamente importante. E que nós temos que ter um olhar crítico para tudo o que nos acontece para poder amealhar essas riquezas. O outro departamento é o da memória. E esse departamento ele é responsável por arquivar as súmulas da experiência, de tudo aquilo que nós passamos, vivenciamos. E ele diz que existe ainda outros departamentos menores, mas que definem os investimentos da alma. Mas aí ele diz a coisa mais importante deste texto. Acima de todos, ou seja, acima do departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e dos demais, surge o gabinete da vontade. E ele dá uma definição de vontade absolutamente singular, sui generis. Ele diz: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Duas características, então, tem essa gerência: esclarecida e vigilante. Portanto, sabe do que se trata e está em permanente vigília, analisando tudo, de sorte que todos os setores da ação mental sejam por ela governados. Esse mesmo Emmanuel, pela pena mediúnica de Chico Xavier, lá no capítulo 1, intitulado Vontade e Destino, da obra Trevo de Ideias, ele afirma que na vida tudo está
matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo com a possibilidade constante de tudo alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas da existência. O que Emmanuel está querendo nos dizer? Ele nos fala de uma vontade consciente. E vontade consciente é algo que depende de força e de perseverança. A primeira, a força, impulsionando. E a segunda, a perseverança, mantendo o vigor da impulsão. Tudo está aí à nossa disposição para que nós possamos fazer exatamente aquilo que ele colocou nestes verbos: alterar, modificar, fazer, refazer, construir, reconstruir. A terceira e última ferramenta é a fé. Derivada de fides, que significa fidelidade, a fé requer cumprimento das leis divinas em toda a sua extensão. Pelo fato dela significar fidelidade, significa dizer que eu não posso ser infiel às leis divinas. E em sendo fiel, eu deverei cumprir essas leis em toda a sua extensão. Voltemos lá à frase do Carlinhos Conceição: não há regime de exceção. Quando nós cumprimos a lei de Deus, mais perto nós estamos de Deus. E assim sendo, nós podemos auferir, podemos conseguir melhores condições de enfrentamento dos problemas da existência, que não são poucos. Veja-se agora quantos problemas e dificuldades estamos a ter nesses tempos de isolamento social, de pandemia. Quando nós nos afastamos de Deus, ou seja, quando a nossa fé, a nossa fidelidade diminui, e nós nos afastamos quando deixamos de cumprir as leis divinas, tudo fica mais difícil e demorado de ser resolvido. Mas há um aspecto que nós precisamos pensar de como a fé interfere nessa questão da desistência da vida. A fé fragilizada, ela produz a covardia moral. E a covardia moral é um passo muito importante para aquele que pretende desistir da vida. O covarde moral tem a visão limitada sobre a vida após a vida. Por quê? Porque ele crê que tudo acaba com a morte do corpo físico. Não há nenhuma perspectiva de uma vida futura para ele. Se nós voltarmos à questão 943 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec arguiu: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E o que foi que os espíritos responderam a Kardec? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Aquela inércia, aquela estagnação que nós falamos anteriormente, produz essa ociosidade. Se a nossa proximidade com Deus, pela fidelidade às suas leis,
está em baixa, nós ficamos fragilizados. Como também, quando temos tudo, estamos altamente saciados, perdemos o sentido da vida. E os espíritos disseram ainda: para aquele que exerce suas faculdades com fim útil. Todas as faculdades que nós temos são potencialidades da alma para serem colocadas em serviço a nós mesmos e ao próximo. Por isso que os espíritos falaram com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. Ou seja, todo aquele então que usar essas faculdades a partir das próprias aptidões que tem para esta pessoa, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Para muitas pessoas, o trabalho é algo terrível, porque a origem do trabalho para estas pessoas vem lá do latim tribilho, aquela correia de 3 pontas que romanos, egípcios, os povos antigos usavam para chicotear as pessoas, as fazendo tripaliare, trabalharem. Então o trabalho é algo associado à dor, a sofrimento. Mas também existem aqueles para quem trabalho deriva de abador, do aramaico abador, que significa servir a Deus. Então aquela criatura, prossegue os espíritos, que exerce com fim útil as suas faculdades, as suas potencialidades, ela suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, cresce nela a força de vontade. A fé impulsiona. Ela já tem plena consciência que há vida após a vida. E assim sendo, ela trabalha na perspectiva de levar aos outros e a si mesma o melhor que tem. Dar tudo de si na perspectiva de construir uma felicidade para os outros e para si próprio. E diz os espíritos, essa felicidade é mais sólida e mais durável. Eu espero, minha amiga, meu amigo, que todos nós pensemos nisso e vibremos positivamente nesse Setembro Amarelo, para que a espiritualidade amiga derrame bênçãos sobre todos aqueles que por algum momento tenham a infeliz ideia de tirar a própria vida. Pensemos nisso, guardando a paz de Jesus no coração. Forte abraço.